Capítulo 13. Faz quase um mês que eu não toco nessas anotações, iniciadas sob a influência de impressões desordenadas e violentas. Sobreveio a catástrofe cuja aproximação pressenti, mas 100 vezes mais brutal e súbita do que eu imaginava. Tudo foi muito estranho, escandaloso e mesmo trágico, ao menos no que me concerne. Aconteceram comigo muitas coisas quase miraculosas. Ao menos é assim que ainda as considero, embora que de um outro ponto de vista, sobretudo analisando-se após o turbilhão pelo qual fui tragado, eram realmente excepcionais. Mas o milagre, para mim, foi o modo como me comportei em meio a estes acontecimentos. Ainda não o compreendo. E tudo se passou como um sonho, inclusive minha paixão. No entanto, ela era forte e sincera, mas no que se transformou agora? É verdade que algumas vezes um pensamento me vem ao espírito. Eu não estaria louco, então, e não passei todo este tempo num asilo de alienados? Talvez eu ainda esteja nele. Talvez tudo isso não tenha sido e não seja ainda senão uma aparência. Organizei e reli minhas notas, talvez para me convencer de que não as escrevi num asilo. Agora estou só no mundo. O outono chega, as folhas amarelam. Estou na mesma pequena cidade modorrenta. Ah, como essas cidadezinhas alemãs podem ser tristes. E ao invés de sonhar com o futuro, vivo sob a influência de sensações recentemente dissipadas, sob a influência de lembranças recentes, de toda esta tempestade ainda próxima que me tragou em seu turbilhão e depois me rejeitou. Por momentos, tenho ainda a impressão de que estou dentro deste turbilhão, que a tempestade vai se desencadear, arrastando-me ao passar com suas asas e que, perdendo o equilíbrio e o senso de medida, vou começar a girar, girar, girar. Por outro lado, talvez eu vá me fixar e parar de girar caso eu faça uma recapitulação tão exata quanto possível de tudo o que se passou neste mês. Sinto novamente vontade de pegar a caneta e, com frequência, não tenho o que fazer à noite. Coisa estranha, para me ocupar, empresto na medíocre biblioteca daqui os romances de Paul de Kock, traduzidos do alemão, que não consigo aturar. Mas os leio e surpreendo a mim mesmo. Se diria que temo que uma leitura ou uma ocupação séria possam romper o encantamento que acaba de se dissipar. Talvez esse sonho incoerente e todas as impressões que me deixaram sejam tão caros a mim que eu evite qualquer novo contato, temendo que não se dissipem em fumaça. Tudo isso me tocou tão profundamente o coração? Certamente. Lembrarei de tudo mesmo dentro de 40 anos. Por isso, retomo a caneta. Ademais, tudo isso pode ser agora contado com brevidade. Minhas impressões já não são as mesmas. Antes de mais nada, concluamos com relação à vovó. No dia anterior, ela havia perdido tudo. Deve ter acontecido o seguinte: aquele que se entrega como ela o fez a tal caminho, desce mais e mais rapidamente, como se deslizasse num trenó nas encostas de uma montanha coberta de neve. Ela jogou o dia inteiro até às 8 horas da noite. Não assisti a isso, mas sei o que se passou porque me contaram. Potapitch ficou de guarda ao lado dela no cassino o dia inteiro. Os poloneses que dirigiam a vovó se revezaram muitas vezes. Ela começou expulsando o polonês da véspera, aquele do qual puxou os cabelos, e escolheu um outro, que se revelou ainda pior. Depois de ter despachado este e retomado o primeiro, que não havia se afastado e que, durante todo o tempo de sua desgraça, ficou rodeando por detrás de sua cadeira, enfiando a cada instante a cabeça sobre seus ombros, a vovó caíra finalmente num grande desespero. O segundo polonês também não queria de modo algum abandonar seu lugar. Um se instalou à direita da velha senhora e o outro à esquerda. Não faziam mais do que discutir e se injuriar a propósito das apostas e do andamento do jogo,
tratando-se um ao outro de canalha e crápula e outras amabilidades polonesas. Depois se reconciliavam e jogavam o dinheiro à torto e à direita. Quando divergiam, colocavam as apostas cada um ao seu modo, um no vermelho, outro no negro. Para concluir, eles fizeram com que a vovó perdesse a cabeça e pedisse, quase com lágrimas nos olhos, a um velho croupier que a defendesse, expulsando os poloneses. O que foi feito de imediato, apesar de seus gritos e protestos. Ambos vociferaram ao mesmo tempo, alegando que a vovó lhes devia dinheiro, que ela os havia enganado, agindo desonestamente com eles. O infeliz Potapitch me contou tudo isso chorando, naquela mesma noite, espantando-se com o fato de que eles haviam enchido seus bolsos, que ele os vira roubando dinheiro descaradamente, enfiando-o em seus bolsos. Um deles, por exemplo, pediu 5 Fredericos à vovó por seus serviços e os colocou a seguir ao lado das apostas da vovó. Se ela ganhasse, ele gritaria que ele havia ganho o que ela perdera. Assim que foram expulsos, Potapitch interferiu e declarou que eles estavam com os bolsos forrados de dinheiro. A vovó pediu então ao croupier para que tomasse as medidas cabíveis e, apenas dos gritos de pavão dos poloneses, a polícia foi chamada e seus bolsos esvaziados imediatamente em benefício da vovó. Enquanto tinha dinheiro, a velha dama gozou de prestígio junto aos croupiers e da direção do cassino. Pouco a pouco, sua fama se espalhou por toda a cidade. Os banhistas de todos os países, dos mais simples aos mais ilustres, une vieille comtesse russe tombée en enfance. Nota de rodapé. Uma velha condessa russa que caducava. Final da nota. Que já havia perdido muitos milhões. Mas a vovó ganhou pouco, muito pouco ao se livrar dos poloneses. Em seu lugar, um terceiro veio oferecer seus serviços. Este falava perfeitamente o russo e vestia-se como um cavalheiro, ainda que parecesse um lacaio. Tinha um enorme bigode e muito amor próprio. Ele também beijava as pegadas da Pani. Nota de rodapé. Senhora. Final da nota. E rastejava seus pés. Mas tratava todos à sua volta com arrogância e dava ordens como um déspota. Em uma palavra, ele se colocava não como um servidor, mas como um mestre da vovó. A todo instante, a cada lance, ele se virava para ela e jurava do modo mais assombroso que ele era um pão. Nota de rodapé. Senhor. Final da nota. Honrável e que não lhe tomaria um só centavo. Repetiu tanto estas promessas que, na verdade, ela acabou ficando com medo. Mas, como esse pão, no início, parecia corrigir seu jogo e ganhar, a vovó acabou não se decidindo a livrar-se dele. 1 hora mais tarde, os 2 poloneses expulsos do cassino reapareceram por detrás da cadeira da vovó, oferecendo-lhe novamente seus serviços, mesmo para pequenos carretos. Potapitch me jurou que o pão honorável trocou piscadelas com eles e que chegou mesmo a lhes entregar alguma coisa nas mãos. Como a vovó não havia jantado e quase não deixava sua cadeira, um dos poloneses poderia efetivamente ser útil. Ele correu ao buffet do cassino para buscar uma xícara de caldo e depois chá. Os 2 foram juntos, aliás. Mas, ao final do dia, quando todo mundo podia ver que ela perdera suas últimas cédulas, havia atrás de sua cadeira cerca de 6 poloneses que ninguém havia visto anteriormente. E quando a vovó perdeu suas últimas peças, não somente eles não a escutaram, como não lhe davam atenção, inclinando-se sobre a mesa por cima de seus ombros, recolhendo o dinheiro, dando ordens, apostando, conversando, indagando coisas ao pão honorável. Quanto a este último, havia praticamente esquecido da existência da vovó. E tão logo ela, completamente arruinada, retornou perto das 8 horas da noite ao hotel, 3 ou 4 poloneses não haviam ainda se decidido a deixá-la. Corriam ao lado de sua cadeira, gritando com toda a força e demonstrando com voluptuosidade que a vovó os havia enganado e lhes devia dinheiro.
Foi assim que chegaram ao hotel, de onde foram expulsos a pontapés. Segundo os cálculos de Potapitch, a vovó perdeu neste dia, além do dinheiro que perdera na véspera, cerca de 86 mil rublos. Todas as obrigações a 5%, títulos do Estado, ações que possuía, ela os trocou uns após outros. Eu me espantei que ela pudesse se manter firme durante estas 7 ou 8 horas, sentada em sua cadeira e quase sem deixar a mesa. Mas Potapitch me contou que 2 ou 3 vezes ela chegou, de fato, a obter ganhos significativos. Movida novamente pela esperança, não teve mais coragem de ir embora. Ademais, os jogadores sabem que um homem pode ficar 24 horas no mesmo lugar, as cartas nas mãos, sem mexer os olhos nem para a direita, nem para a esquerda. Entretanto, ao longo daquele dia, acontecimentos decisivos se deram também em nosso hotel. Pela manhã, antes das 11 horas, enquanto a vovó estava ainda em seu apartamento, o nosso grupo, quer dizer, o general e de Gruyer, tomaram uma decisão definitiva. Ao tomarem conhecimento de que a vovó, longe de imaginar ir embora, retornara ao contrário ao cassino, vieram em comitiva, exceto Paulina, conferenciar com ela definitivamente e mesmo sinceramente. O general, tremendo e desfalecendo diante do pensamento das terríveis consequências que daí resultariam para ele, chegou mesmo a forçar a dose. Depois de uma meia hora de rogos e súplicas, após ter mesmo confessado tudo, quer dizer, todas as suas dívidas e até sua paixão por Blanche, ele perdera inteiramente a cabeça. Assumiu subitamente um tom ameaçador e chegou mesmo a gritar e a bater os pés. Urrava que ela desonrava toda a família, era um objeto de escândalo para toda a cidade e, enfim, a senhora suja o nome da Rússia, gritou. A polícia existe para isso. A vovó, para terminar com aquilo, o colocou para fora a golpes de bengala, no sentido próprio do termo. O general e de Gruyer discutiram ainda 1 ou 2 vezes naquela tarde. Se perguntavam se não poderiam efetivamente fazer uso da polícia, dizendo que uma infeliz, mas respeitável senhora idosa, que caducava, iria perder todo o seu dinheiro no jogo, etc., não poderiam, de uma maneira ou outra, obter uma supervisão ou uma interdição? Mas de Gruyer sacudiu os ombros e riu no nariz do general, que, em busca de argumentos, andava de um lado para o outro em seu gabinete. Enfim, de Gruyer fez com a mão um gesto de desdém e não foi mais visto. À noite, se soube que ele havia simplesmente deixado o hotel depois de ter um encontro decisivo e misterioso com Blanche. Quanto a esta última, desde a manhã havia tomado medidas categóricas. Afastou de vez o general e não tolerava nem mesmo a sua presença. Quando o general correu a seu encalço no cassino e a encontrou nos braços do príncipezinho, nem ela, nem a senhora viúva Comminges o reconheceram. Nem mesmo o príncipezinho o cumprimentou. O dia inteiro, a senhorita Blanche sondou e manobrou o príncipe para que ele, afinal, se declarasse abertamente. Mas, nem pensar. Ela estava redondamente enganada em seus cálculos. Esta pequena catástrofe não se produziu a não ser à noite. Se descobriu, então, que o príncipe era pobre como Jó e que esperava que lhe emprestassem dinheiro em troca de uma ordem de pagamento para que pudesse jogar na roleta. Blanche o expulsou com indignação e se fechou em seu quarto. Na manhã do mesmo dia, fui à casa de Mr. Astley, ou melhor dizendo, procurei a manhã inteira por Mr. Astley sem conseguir encontrá-lo. Não estava em sua casa, nem no cassino, nem no parque. Não havia almoçado no hotel naquele dia. Às 5 horas, eu o vi de repente quando retornava da estação ferroviária ao Hotel Inglaterra. Estava apressado e parecia muito inquieto, ainda que fosse difícil distinguir a preocupação ou outra espécie qualquer de confusão em seu rosto. Estendeu-me cordialmente a mão, com sua exclamação habitual. Ah! Mas sem parar e seguindo o seu caminho com passadas muito rápidas. Juntei-me a ele,
mas me respondeu de tal modo que não tive tempo de lhe perguntar nada. Além disso, eu sentia um terrível constrangimento em forçar uma conversa a respeito de Paulina. Ele já não se ocupava dela. Eu lhe contei o que havia acontecido com a vovó. Ele me escutou com um ar grave e atento e depois sacudiu os ombros. Ela vai perder tudo, fiz com que ele percebesse. Oh, sim, respondeu. Ela já havia ido ao jogo quando eu saí e eu estava convicto de que ela iria perder. Se me sobrar tempo, irei ao cassino para dar uma espiada nisso, pois é curioso. Para onde está indo? Perguntei, surpreso por não ter ainda lhe feito aquela pergunta. A Frankfurt. A negócios? Sim. Que mais eu poderia lhe perguntar? Além disso, eu continuava andando ao seu lado, mas ele virou-se bruscamente na direção do hotel das 4 estações, pelo qual passamos, me dirigiu um cumprimento com a cabeça e sumiu. Na volta, cheguei aos poucos a uma conclusão. Mesmo que eu tivesse falado com ele durante 2 horas, não conseguiria nada, pois eu não tinha nada a lhe perguntar. Claro, era exatamente isso. Eu não tinha maneira alguma de formular minha pergunta. Durante o dia inteiro, Paulina passeou pelo parque com as crianças e a governanta ou ficou em casa. Há muito que ela fugia do general e sequer falava com ele, ao menos no que se refere a assuntos sérios. Notei isso depois de um certo tempo. Mas, sabendo em que situação se encontrava o general naquele dia, imaginei que ele não poderia ter evitado aquela jovem. Dizendo de outro modo, certamente houvera entre eles explicações familiares importantes. No entanto, assim que entrei no hotel depois de minha conversa com Mr. Astley, encontrei Paulina e as crianças. Seu semblante refletia a tranquilidade mais serena, como se todas as tempestades familiares a houvessem poupado. A meu cumprimento, ela respondeu com um movimento de cabeça. Subi para meu quarto profundamente irritado. Certamente eu evitava falar com ela e havia encontrado com ela apenas uma vez depois do incidente dos Hummerhelm. Eu fazia daquilo um ponto de honra, mas, mais o tempo passava, mais a indignação borbulhava em mim. Mesmo se ela não me amasse de modo algum, ela não podia, no entanto, mexer assim com os meus sentimentos e receber com tanto desprezo minhas declarações. Ela sabia que eu a amava de verdade. Ela havia tolerado, permitido que eu lhe falasse do que sentia. É verdade que tudo aquilo havia começado de modo estranho entre nós. Há algum tempo, já está longe, 2 meses, notei que ela queria fazer de mim um amigo, seu confidente, e chegara até a tomar iniciativas neste sentido. Mas não havia dado certo. Em lugar disso, havíamos conservado aquelas relações bizarras. Foi por isso que comecei a lhe falar daquele modo. Mas, se meu amor a desagradava, por que não me proibia simplesmente de falar com ela a respeito dele? Ora, ela nada fazia com relação a isso. Chegava às vezes a me incitar a falar, para zombar de mim, é claro. Estou certo disso, pois o senti. Era algo que a divertia. Depois de ter me escutado e exasperado até o limite do sofrimento, me desconcertar bruscamente através de uma forma ferina de desprezo ou indiferença. E, no entanto, ela sabe que não posso viver sem ela. Assim, há 3 dias da história com o barão, já não posso suportar nossa separação. Quando há pouco a encontrei perto do cassino, meu coração disparou a bater com tanta força que eu empalideci. E ela também não pode viver sem mim. Eu sou indispensável a ela. É possível que seja apenas como um bufão? Ela tem um segredo, é claro. Sua conversa com a vovó me atravessou o coração, pois eu lhe pedi 1000 vezes para ser sincera comigo e ela sabe que eu estou realmente pronto a lhe dar minha vida. Mas ela sempre me afastou com desdém ou, em lugar do sacrifício de minha vida que lhe ofereço, ela exigia de mim atos extravagantes como aconteceu naquele dia com o barão. Não é revoltante? É possível que este francês seja tudo para ela? E Mr. Astley? Aqui, no caso, se torna decididamente incompreensível
E, no entanto, senhor, que torturas eu suporto. De volta à minha casa, num acesso de fúria, peguei minha caneta e escrevi o seguinte: Paulina Alexandrovna, vejo claramente que o desfecho se aproxima. Ele a atingirá, é certo. Eu lhe repito mais uma vez: você tem necessidade de minha vida? Se eu sou útil, seja para o que for, disponha de mim. No momento, estou em meu quarto, a maior parte do tempo, ao menos. Não irei a parte alguma. Se for preciso, me escreva ou me chame. Coloquei o bilhete num envelope e o remeti através do garçom do andar com a ordem de entregá-la em mãos. Eu não esperava a resposta, mas 3 minutos mais tarde o garçom retornou e me anunciou que me enviavam saudações. Perto de 7 horas, me chamaram para um encontro com o general. Ele estava em seu gabinete, vestido como se estivesse pronto para sair. Seu chapéu e sua bengala estavam sobre o divã. Entrando, me pareceu vê-lo de pé no meio da peça, as pernas afastadas, cabeça baixa, falando sozinho. Assim que me viu, atirou-se em minha direção, soltando quase um grito. Dei involuntariamente um passo para trás e quis sair, mas ele me tomou pelas 2 mãos e me arrastou ao divã. Sentou-se nele e fez com que eu me sentasse numa cadeira à sua frente sem soltar minhas mãos, os lábios tremendo, e me disse com uma voz suplicante enquanto lágrimas brilhavam em seus olhos: Alexis Ivanovitch, salve-me, salve-me, tenha piedade de mim. Por um longo instante, não consegui entender coisa alguma. Ele falava sem parar e repetia a todo momento: tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. Percebi, enfim, que ele esperava de mim alguma coisa parecida com um conselho, ou, tendo sido abandonado por todos, vítima da angústia e do desespero, lembrou-se de mim e fez com que eu o procurasse apenas para que pudesse falar. Era incapaz de usar a razão, ou, pelo menos, havia perdido completamente a cabeça. Ele juntava as mãos e estava prestes a jogar-se sobre os meus joelhos para que, podem adivinhar, eu fosse imediatamente até a senhorita Blanche e suplicasse a ela, exortando-a a voltar para ele e desposá-lo. Permita, general, exclamei, mas a senhorita Blanche ontem sequer tomou conhecimento de mim. Que posso fazer? Era inútil protestar. Ele não compreendia o que lhe era dito. Começou a falar inclusive a respeito da vovó, expondo suas ideias incoerentes. Não abria mão de seu propósito de recorrer à polícia. Em nosso país, começou ele, subitamente fervilhando de indignação. Em uma palavra, em nosso país, num estado bem organizado e no qual existam autoridades, velhas deste tipo seriam colocadas sob tutela. Sim, meu senhor, sim, prosseguiu subitamente, num tom doutoral, levantando-se bruscamente e percorrendo em passos largos toda a sala. O senhor não sabe ainda, caro senhor, disse ele dirigindo-se a um interlocutor imaginário colocado a um canto. Aprenda então que, sim, em nosso país, velhas deste tipo, nós a dobramos à força. Sim, senhor. Ah, que desgraçado eu sou! Ele atirou-se sobre o divã e, após um instante, quase soluçando, me contou com aflição, num fôlego só, que Blanche não queria casar com ele porque a vovó chegara em lugar do telegrama esperado e que agora estava claro que não receberia a herança. Acreditava que eu ainda não estava a par disso. Eu queria falar de Degrier, mas ele me interrompeu com um gesto. Ele foi embora. Tem todos os meus bens penhorados. Estou nu como um verme. Este dinheiro que o senhor trouxe, já nem sei em quanto importava, 700 francos, creio, é tudo que me resta. É tudo. E agora? Eu não sei. Como vai pagar o hotel? Exclamei assustado. E depois? Ele me olhou com um ar pensativo, mas não havia, visivelmente, compreendido nada e talvez nem mesmo houvesse me escutado. Tentei encaminhar a conversa na direção de Paulina Alexandrovna sobre as crianças. Ele me respondeu precipitadamente, sim, mas em seguida voltou a falar do príncipe que partiria com a senhorita Blanche. E então...
Que será de mim, Alexis Ivanovitch? Disse ele, virando-se bruscamente para mim. Por Deus, o que será de mim? Diga. É a ingratidão, não lhe parece? Por fim, desabou a chorar amargamente. Não havia nada que se pudesse fazer com tal sujeito. Deixá-lo só era igualmente perigoso. Poderia lhe acontecer qualquer coisa. Livrei-me dele do jeito que pude, mas adverti à empregada para que viesse vê-lo de tempos em tempos para saber como estava. Falei, além disso, com o garçom do andar, um jovem bastante inteligente, que também me prometeu vigiá-lo. Mal eu havia deixado o general, Potapitch veio me suplicar para que fosse até a vovó. Eram 8 horas e ela havia retornado do cassino onde perdera até seu último centavo. Desci. A velha estava sentada em sua cadeira, exausta e visivelmente doente. Marta lhe deu uma xícara de chá que precisou quase forçá-la a beber. A voz e o tom da vovó haviam claramente mudado. Bom dia, Alexis Ivanovitch, meu caro, disse ela lentamente, inclinando a cabeça com um ar grave. Perdoe-me aborrecê-lo mais uma vez, mas sei que perdoará isso a uma velha como eu. Deixei tudo lá, meu amigo, cerca de 100.000 rublos. Estava certo, ontem, quando não aceitastes vir comigo. Agora não tenho nada, estou sem um centavo. Não quero demorar nem mais um instante. Parto às 9h30. Chamei o teu inglês, Astley, creio. Gostaria de pedir-lhe emprestados 3.000 francos por 8 dias. Diga a ele para não ficar pensando coisas e para não recusar. Ainda sou bastante rica, meu caro. Tenho 3 vilas e 2 casas. E ainda me sobra algum dinheiro. Não trouxe tudo comigo. Digo isso para que ele não se inquiete. Ah, aí está ele. Vê-se que se trata de um homem de bem. Mr. Astley atendeu ao primeiro chamado da vovó. Sem hesitar e sem muitas palavras, ele lhe entregou 3.000 francos em troca de uma nota promissória que a vovó assinou. Feito isso, cumprimentou-a e se retirou. Agora deixe-me, Alexis Ivanovitch. Resta-me um pouco mais do que 1 hora. Vou repousar por um momento, meus ossos doem. Não se preocupe comigo, sou uma velha idiota. Agora não acusarei mais aos jovens de serem levianos. Sinto até mesmo escrúpulo em fazer críticas ao seu infeliz general. Mas não darei dinheiro a ele nem vou menosprezá-lo, pois julgo que não passa de um perfeito bobão, e eu, velha tola, não sou mais inteligente do que ele. Na verdade, Deus castiga cedo ou tarde a presunção. Então, adeus. Marta cuidará de mim. Eu tinha a intenção de acompanhar a vovó. Além disso, eu estava esperando por alguma coisa que me parecia possível ocorrer a qualquer instante. Não consegui ficar em meu quarto. Saí para o corredor e fui passear um pouco pela aldeia. Minha carta à Paulina era clara e categórica, e a catástrofe atual certamente definitiva. No hotel, ouvi falar da partida de Desgriers. Tudo somado, se ela me recusou como amigo, me aceitaria talvez como criado, pois eu sou indispensável a ela, no mínimo para fazer carretos. Sim, ela precisa de mim, é claro. No momento da partida, corri à estação e coloquei a vovó no trem. Todos eles estavam num compartimento reservado. Obrigado pela tua bondade desinteressada, meu amigo, me disse ela ao despedir-se. E diga à Prascovia o que eu lhe disse ontem. Eu a espero. Voltei para casa. Passando em frente ao apartamento do general, encontrei a governanta e me informei a respeito de seu patrão. Está indo, meu caro senhor, ela me respondeu com tristeza. Entrei, mas diante da porta do gabinete eu parei estupefato. A senhorita Blanche e o general gargalhavam. A viúva Comminges também estava lá, sentada no divã. O general, aparentemente louco de tanta alegria, dizia toda espécie de absurdos e tinha acessos nervosos e prolongados de riso que dobravam seu rosto numa multidão de pequenas rugas e faziam com que seus olhos desaparecessem. Vim a saber, mais tarde, através de Blanche,
que, após ter expulsado o príncipe e sabido do desespero do general, ela pensou em consolá-lo e veio lhe fazer uma rápida visita. Mas o pobre general ignorava que naquele momento sua sorte estava decidida e que a senhorita Blanche já estava preparando suas malas para partir no dia seguinte para Paris, no primeiro trem da manhã. Depois de ter ficado por um momento no umbral do gabinete, desisti de entrar e me retirei sem que me notassem. Voltei para casa. Abrindo a porta, percebi na semi-obscuridade uma silhueta sentada numa cadeira a um canto, perto da janela. Ela não se levantou à minha entrada. Aproximei-me rapidamente, olhei-a e perdi a respiração. Era Paulina. Capítulo 14. Deixei escapar um grito. "Ora, o que você tem?" Ela me perguntou com uma voz estranha. Estava pálida e parecia de humor sombrio. "O que eu tenho? Você, aqui em meu quarto." "Quando eu venho, venho inteira. É meu jeito. Já irá ver. Acenda uma vela." Obedeci. Ela se levantou, aproximou-se da mesa e colocou à minha frente uma carta aberta. "Leia", ordenou. É a letra de Degrye", exclamei apanhando a carta. Minhas mãos tremiam e as linhas dançavam diante de meus olhos. Esqueci os termos exatos desta carta, mas, embora não palavra por palavra, ao menos ideia por ideia, eis do que tratava. "Senhorita", escreveu Degrye, "circunstâncias desagradáveis me obrigam a partir sem demora. Terá certamente notado que eu evitei intencionalmente lhe dar uma explicação definitiva antes que tudo não estivesse esclarecido. A chegada da velha senhora, sua parente, e sua conduta absurda fizeram com que abandonasse as hesitações. A desordem de meus próprios negócios me impede, em definitivo, de alimentar as doces esperanças com as quais me permiti ser embalado durante algum tempo. Lamento o que se passou, mas espero que não encontrem nada em minha conduta que seja indigna de um gentilhomme e de um honnête homme." Nota de rodapé. Cavalheiro, homem honesto. Final da nota. Tendo perdido quase todo o meu dinheiro pagando as dívidas de seu padrasto, vejo-me obrigado a preservar o que me resta. Já comuniquei a meus amigos de Petersburg que devem providenciar sem demora a venda dos bens que recebi como garantia. Sabendo, por outro lado, que vosso leviano padrasto torrou toda a sua fortuna, decidi lhe perdoar 50.000 francos e devolver a ele uma parte das letras promissórias até este limite. Você tem agora a possibilidade de recuperar tudo o que perdeu, exigindo a restituição de vossos bens por via judicial. Espero, senhorita, que no atual estágio de nossos negócios minha atitude venha a lhe ser favorável. Espero também cumprir com este gesto os deveres de um homem honrado. Esteja certa de que sua lembrança ficará para sempre gravada em meu coração. Bom, está claro, eu disse, virando-me para Paulina. Esperava realmente outra coisa? Retomei com indignação. Eu não esperava nada. Ela me respondeu com uma calma aparente, embora houvesse um estremecimento em sua voz. Há muito minha opinião está formada. Eu lia em seus pensamentos. Ele acreditava que eu procurava, que eu insistiria. Ela parou e, no meio da frase, mordeu os lábios e calou-se. Deliberadamente, redobrei o desprezo com relação a ele. Esperei o que faria. Se o telegrama chegasse, eu lhe jogaria no rosto o dinheiro que lhe devia o idiota do meu padrasto e o expulsaria. Há muito tempo que não o suporto mais. Oh, antes era outro homem, inteiramente outro. E agora, com que alegria eu lhe jogaria agora estes 50.000 francos em seu rosto. Mas este papel, esta promissória de 50.000 francos que ele devolveu, está nas mãos do general. Pegue-a e a entregue a Degrye. Oh, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim, é verdade. Para que serve o general agora? E a vovó? Exclamei subitamente. Paulina olhou-me de um modo distraído e impaciente.
Por que a vovó? Fez ela com humor. Eu não posso ir à casa dela. E não quero pedir perdão a ninguém, acrescentou num tom exasperado. O que fazer? Exclamei. Mas como? Como você pôde se apaixonar por Degrye? É um patife, um patife. Quer que eu o mate num duelo? Onde está ele? Em Frankfurt, onde ficará por 3 dias. Uma palavra sua e parto para pegar o primeiro trem, eu disse com uma tola exaltação. Ela começou a rir. Sim, e ele lhe dirá talvez, devolva-me antes os 50.000 francos. E por que ele se bateria em duelo? Que estupidez! Mas então, onde conseguir? Onde conseguir estes 50.000 francos? Repeti, rilhando os dentes, como se fosse possível juntar este dinheiro do chão. Escute, e Mr. Astley? Lhe perguntei enquanto me ocorria uma ideia estranha. Seus olhos puseram-se a brilhar. Então tu queres que eu te deixe por este inglês? Disse ela, fixando-me com um olhar penetrante e um sorriso amargo. Era a primeira vez que ela me dirigia um tu. Sem dúvidas, neste momento, sua cabeça deveria estar girando de emoção. Sentou-se subitamente no divã. Parecia no limite de suas forças. Fui cegado como por um raio de luz. Lá fiquei, de pé, não acreditando nem mesmo em meus olhos ou em minhas orelhas. Então, ela me amava. Ela viera à minha casa e não à casa de Mr. Astley. Ela, uma jovem, ela viera só a meu quarto, ao hotel. Ela se comprometia aos olhos de todos e eu estava lá, à sua frente, sem entender. Um pensamento louco brilhou em meu espírito. Paulínia, dê-me apenas 1 hora. Espere aqui somente 1 hora. E eu estarei de volta. É indispensável. Tu verás. Fique aqui, fique. E eu saí correndo do quarto sem responder a seu olhar interrogativo. Ela me gritou alguma coisa, mas eu sequer olhei para trás. Sim, algumas vezes o pensamento mais louco, o mais impossível na aparência, se implanta tão fortemente em seu espírito que acreditamos que seja realizável. Mais ainda, se esta ideia está ligada a um desejo violento, apaixonado, o acolhemos como algo fatal, necessário, predestinado, como algo que não pode não ser ou não se realizar. Talvez aí exista algo mais. Uma combinação de pressentimentos, um esforço extraordinário da vontade, uma auto-intoxicação pela imaginação. Ou ainda outra coisa, não sei, mas naquela noite, que jamais esquecerei, aconteceu-me uma aventura miraculosa. Ainda que ela possa ser perfeitamente explicável pela matemática, ela não se torna menos miraculosa a meus olhos. E por quê? Por que aquela certeza estava tão profundamente, tão solidamente enraizada em mim, mesmo depois de tanto tempo? Pois eu pensava nisso, repito, não como uma eventualidade possível, e por consequência incerta, mas como alguma coisa que não poderia não acontecer. Eram 10h15. Entrei no cassino com uma esperança segura e, ao mesmo tempo, uma emoção que jamais havia sentido. Ainda havia pessoas nas salas de jogo, embora fosse a metade do que havia pela manhã. Às 11h, restam em torno das mesas apenas os verdadeiros jogadores, os jogadores inveterados para quem, na estação de águas, não existe nada além da roleta. Vieram apenas por causa dela. Mal notam o que se passa em volta deles e não se interessam por mais nada ao longo de toda a temporada. Não fazem outra coisa senão jogar da manhã à noite e se disporiam a jogar durante a noite inteira, caso fosse possível. É sempre contra a vontade que eles se recolhem quando o cassino é fechado à meia-noite. E quando o mais velho dos croupiers, antes de fechar a casa, pouco antes da meia-noite, anuncia: as 3 últimas rodadas, senhores. Eles, às vezes, estão prontos a apostar nestas 3 últimas rodadas tudo que tem no bolso e, de fato, é nesta hora que se pede as maiores somas.
Dirigi-me à mesa na qual estivera sentada a vovó. Não havia muito aperto, motivo pelo qual logo consegui um lugar de pé ao lado da mesa. Exatamente à minha frente, sobre o pano verde, estava escrita a palavra passe. Passe é uma sequência de números de 19 a 36. A primeira série, de 1 a 18, chama-se manque. Mas o que me importava? Eu não calculei e não havia nem mesmo entendido o último número que sairia. Não me informei antecipadamente, como teria feito mesmo um jogador pouco experiente. Retirei meus 20 Fredericos e joguei no passe. 22, gritou o croupier. Ganhei. Arrisquei tudo novamente, minha aposta e o que eu havia ganho. 31, proclamou o croupier. Ganhei novamente. Isso totalizava ao todo 80 Fredericos. Coloquei o total sobre os 12 números do meio. Ganho triplo, mas 2 chances contrárias. A roleta começou a girar e o 24 saiu. Entregaram-me 3 maços de 50 Fredericos e 10 peças de ouro. Ao todo, eu dispunha agora de 200 Fredericos. Numa espécie de transe febril, coloquei todo esse monte de dinheiro no vermelho e, súbito, voltei a mim. Foi o único momento ao longo de toda aquela noite que o medo me gelou, manifestando-se através de um tremor nas mãos e nos pés. Senti com pavor, num clarão de consciência, o que significaria para mim perder naquele momento. Era toda a minha vida que estava em jogo. Vermelho! Gritou o croupier. Recuperei o fôlego. Formigas em chamas percorriam todo o meu corpo. A banca me fez o pagamento. Ao todo, 4.000 florins e 80 Fredericos. Eu ainda conseguia fazer os cálculos. Em seguida, lembro-me de ter colocado 2.000 florins sobre os 12 números do meio e perdi. Joguei meu ouro e meus 80 Fredericos e perdi. Uma fúria tomou conta de mim. Peguei os 2.000 florins que me restavam e os coloquei sobre os 12 primeiros números. Sem pensar, ao acaso, cegamente e sem calcular. Houve um momento de expectativa, uma emoção semelhante, talvez, àquela que experimentou a senhora Blanchard. Nota de rodapé. Trata-se da esposa do inventor do paraquedas, morta em Paris no ano de 1819, quando da explosão do balão a partir do qual ela soltava fogos de artifício. Final da nota. Quando despencou de um balão em Paris. 4! Gritou o croupier. Com a aposta anterior, isso somava de novo 6.000 florins. Assumi ares triunfantes e já não temia coisa alguma. Joguei 4.000 florins sobre o negro. Uma dezena de pessoas se apressaram em apostar no negro como eu fizera. Os croupiers trocaram olhares e algumas palavras. Em volta, falavam e esperavam. Saiu o negro. A partir deste momento, não me lembro nem do montante, nem da sucessão de jogadas. Lembro-me apenas, como se fosse um sonho, que eu já havia ganho cerca de 16.000 florins. Súbito, 3 lances infelizes fizeram com que eu perdesse 12.000. Coloquei então os últimos 4.000 sobre o passe, mas não senti quase nada no momento. Esperava maquinalmente, sem pensar em nada. Ganhei de novo e depois ganhei 4 vezes em seguida. Lembro-me apenas de ter recolhido os florins aos milhares. Lembro-me que foram números do meio, aos quais eu me fixara, que saíram com maior frequência. Saíam regularmente, sempre 3 ou 4 vezes em seguida. Depois, sumiram por 2 rodadas e retornaram mais umas 3 ou 4 vezes consecutivas. Esta regularidade espantosa ocorre periodicamente, o que costuma desorientar os jogadores profissionais, que fazem cálculos, o lápis nas mãos. Que terríveis ironias da sorte não se manifestam aqui. Creio que não se passara mais do que meia hora desde que eu chegara. Súbito,
o croupier anunciou que eu ganhara 30.000 florins, que a banca não se responsabilizava além desta soma numa única sessão e que a roleta seria fechada até o dia seguinte pela manhã. Peguei todo o meu ouro, forrei meus bolsos, recolhi todas as células e me dirigi de imediato a uma outra sala na qual havia outra roleta. A multidão se precipitou atrás de mim. Providenciaram-me um lugar e recomecei a apostar a torto e a direito, sem cálculos. Não compreendo o que me salvou. De tempos em tempos, aliás, a ideia de calcular me vinha ao espírito. Eu me apegava a certos números, a certas possibilidades, mas as abandonava rapidamente e recomeçava a jogar quase inconscientemente. Eu estava, sem dúvidas, muito distraído. Lembro-me de que os croupiers corrigiram muitas vezes meu jogo. Eu cometia erros grosseiros. Minhas têmporas estavam úmidas, minhas mãos tremiam. Poloneses surgiram me oferecendo seus serviços, mas não escutei ninguém. A sorte não me abandonava. Súbito, vozes e risos cintilaram a meu lado. Bravo, bravo, gritavam. Alguns chegavam a me aplaudir. Eu havia novamente raspado 30.000 florins e a banca foi fechada até a manhã do dia seguinte. Vá embora, murmurava alguém à minha direita. Era um judeu de Frankfurt. Estivera todo o tempo a meu lado e, creio, havia me ajudado uma ou duas vezes. Pelo amor de Deus, vá embora, murmurou outra vez em minha orelha esquerda. Dirigi-lhe um rápido olhar. Era uma senhora de uns 30 anos, vestida com modéstia, mas com elegância. Um rosto cansado, uma palidez doentia, mas que deixava entrever que ela havia sido maravilhosamente bela. Neste momento, eu forrava desordenadamente meus bolsos com as cédulas e recolhia o ouro que ainda estava sobre a mesa. Peguei o último maço de 50 fredericos e, subitamente, o depositei nas mãos da senhora pálida. Tinha um desejo terrível de fazê-lo e lembro-me que seus dedos finos e delicados apertaram minha mão, manifestando um sincero agradecimento. Tudo isso não durou mais do que 1 segundo. Depois de ter recolhido tudo, encaminhei-me ao 30 e 40. O 30 e 40 é frequentado por um público aristocrático. Não se trata de roleta, mas de um jogo de cartas. Nele, a banca responde por 100.000 tálers. O jogo mais pesado é também de 4.000 florins. Eu ignorava totalmente o andamento do jogo e não conhecia quase nenhuma aposta, a não ser o vermelho e o negro que estavam lá. Desta forma, foi neles que eu me fixei. Todo o cassino se acotovelava à minha volta. Não me lembro de ter pensado nem mesmo uma só vez em Paulina durante esta noite. Experimentava um prazer irresistível em tirar e recolher as notas que se amontoavam à minha frente. Na verdade, se diria que o destino me movia. Desta vez, como se fosse intencional, ocorreu uma circunstância que se reproduziu, aliás, bastante frequentemente no jogo. A sorte se fixa, por exemplo, no vermelho e não o deixa mais durante 10 ou mesmo 15 rodadas. Eu soubera na véspera que o vermelho havia saído 22 vezes em seguida na semana precedente. Não há lembrança nem mesmo de um só caso semelhante na roleta e se falava disso com espanto. Claro, todo mundo abandona de imediato o vermelho e após 10 rodadas, por exemplo, ninguém ousa apostar nele. Mas nenhum jogador experimentado jogara então no negro, oposto ao vermelho. Um jogador experimentado sabe o que significa o capricho da sorte. Por exemplo, poderíamos crer que após um 16º lance, o 17º deverá cair infalivelmente sobre o negro. Os novatos se atiram em massa nesta aposta, dobram e triplicam seus lances e sofrem perdas terríveis. Ao contrário, por uma fantasia bizarra, tendo notado que o vermelho havia saído 7 vezes em seguida, me fixei nele. Estava convencido que o amor próprio representava metade desta decisão. Queria deixar os espectadores estupefatos ao assumir um risco insensato e, estranha sensação,
lembro-me claramente de que fui subitamente, sem qualquer incitação do amor próprio, possuído por uma sede de risco. Talvez, depois de ter passado por um número tão grande de sensações, a alma não possa deleitar-se exigindo novas sensações, sempre mais violentas até o esgotamento total. E, na verdade, não minto, caso o regulamento permitisse apostar 50.000 florins de um só golpe, eu teria arriscado. À minha volta, gritavam que era uma insensatez, que era a 14ª vez que o vermelho saía. O senhor já ganhou 100.000 florins, disse alguém ao meu lado. Despertei subitamente. Como? Eu havia ganho naquela noite 100.000 florins? Mas eu não precisava de mais. Atirei-me sobre as notas. As enfiei desordenadamente no meu bolso, sem contar. Recolhi todo o meu ouro, todos os maços e saí precipitadamente do cassino. Todo mundo ria ao me ver atravessando as salas, os bolsos estufados e o andar incerto por causa do peso do ouro. Acredito que pesava mais que meio pound. Nota de rodapé. O pound russo corresponde a um pouco mais que uma arroba, mais ou menos 16 quilos e 380 gramas. Final da nota. Algumas mãos se estenderam em minha direção. Distribuí dinheiro aos punhados, tanto quanto minha mão pudesse segurar. 2 judeus pararam-me perto da porta. O senhor é audacioso, muito audacioso, me disseram. Mas parta amanhã pela manhã, o mais cedo possível, senão perderá tudo. Não os escutei. A aléia estava tão sombria que eu não conseguia enxergar minhas mãos. A distância até o hotel era de aproximadamente meia versta. Nunca tive medo de ladrões e assaltantes, mesmo quando era criança. Não me lembro, aliás, de ter sentido qualquer inquietação naquele momento. Não me lembro a respeito do que pensei no caminho. Minha cabeça estava vazia. Sentia apenas um prazer violento, o prazer do sucesso, da vitória, do poder. Nem sei o que dizer. A imagem de Paulina passava diante dos meus olhos. Eu não perdia de vista que estava indo a seu encontro, que iria estar com ela, contar-lhe o que havia acontecido, mostrar-lhe meu dinheiro. Mas eu mal me lembrava do que ela havia me dito há pouco, a respeito da razão pela qual eu havia ido ao cassino. E todas estas sensações recentes, experimentadas há apenas 1h30, me pareciam pertencer a um passado remoto, concluído, ao qual não faríamos nem mesmo qualquer alusão, pois tudo iria recomeçar do zero. Apenas ao final da aléia, o medo tomou conta de mim. E se agora me matam e roubam meu dinheiro? A cada passo meu temor redobrava. Estava quase correndo. Súbito, ao final da aléia, a fachada do hotel resplandeceu de repente, brilhando em 1000 luzes. Graças a Deus eu havia chegado. Subi de 4 em 4 os degraus da escadaria até o meu quarto e abri bruscamente a porta. Paulina estava lá, sentada em meu divã, diante de uma vela acesa, as mãos juntas. Ela me olhava com espanto, e certamente eu tinha neste momento uma aparência estranha. Parei diante dela e joguei todo o dinheiro sobre a mesa. Capítulo 15. Ela me olhou fixamente, sem se mover, sequer mudando de postura. Ganhei 200.000 francos. Nota de rodapé. Equivaleria hoje a cerca de 40 milhões de francos, cerca de 80.000 dólares. Final da nota. Exclamei, retirando de meu bolso o último maço. Um enorme monte de cédulas e de peças de ouro cobriam inteiramente a mesa. Eu me sentia incapaz de desviar meus olhos dele. Por momentos, de fato, esqueci Paulina. Ora colocava as cédulas em ordem, reunindo-as em maços, ora separava o ouro, ora esparramava tudo e me punha a percorrer o quarto em passos rápidos, absorto em meus delírios, ou, então, súbito, retornava à mesa e recomeçava a contar meu dinheiro. De repente, como se voltasse a mim, eu me precipitava à porta e a fechava dando 2 voltas na chave. Em seguida, parava, indeciso, diante de minha maleta. Devo colocá-lo na maleta até amanhã? Perguntei, virando-me bruscamente para Paulina, lembrando-me subitamente de sua presença.
Ela continuava sentada no mesmo lugar, sem se mover, mas não deixava de me seguir com os olhos. Tinha uma expressão estranha que me desagradava. Não me enganaria caso dissesse que se tratava de uma expressão de ódio. Aproximei-me dela às pressas. Paulina, eis aqui 25.000 florins, o que significa 50.000 francos, talvez mais. Pegue-os e vá atirá-los amanhã no rosto dele. Ela não me respondeu nada. Se quiser, eu mesmo os levarei amanhã pela manhã, certo? Ela começou subitamente a rir. Riu por um longo momento. Eu a olhava com uma surpresa dolorosa. Aquele riso parecia com o riso de deboche com o qual recebia frequentemente, e há pouco tempo ainda, minhas declarações mais apaixonadas. Por fim, ela parou e franziu as sobrancelhas. Ela me olhou com um ar severo. Eu não pegarei seu dinheiro, me disse com desprezo. Como? O que está acontecendo? Exclamei. Por que isso, Paulina? Não aceito dinheiro sem uma razão. Eu estou oferecendo como amigo. Eu lhe ofereço minha vida. Ela me observou com um longo olhar inquisidor, como se desejasse penetrar em minha alma. Você é generoso, disse com uma risota. A amante de Desgriers não vale 50.000 francos. Paulina, como pode falar comigo dessa maneira? Exclamei num tom de reprovação. Eu não sou Desgriers. Eu odeio você. Sim, sim. Eu não o amo mais do que a Desgriers, gritou e seus olhos puseram-se a faiscar. Escondeu seu rosto nas mãos e teve uma crise nervosa. Joguei-me sobre ela. Imaginei que algo deveria ter se passado com ela durante minha ausência. Ela parecia estar fora de si. Quer me comprar? Quer? Por 50.000 francos como Desgriers? Atirou-me em meio a soluços convulsivos. Eu a tomei em meus braços. Beijei suas mãos, seus pés. Caí de joelhos à sua frente. A crise passou. Ela colocou suas mãos em meus ombros e me contemplou com atenção. Poderia dizer que queria ler alguma coisa em meu rosto. Ela me escutava, mas visivelmente não entendia o que eu lhe dizia. Uma expressão ansiosa, pensativa surgiu em seus traços. Eu estava inquieto. Tinha a forte impressão de que ela enlouquecera. Ela me puxou docemente em sua direção, um sorriso confiante percorrendo seus lábios. Depois, subitamente, me empurrou e recomeçou a me examinar com um ar sombrio. Bruscamente, envolveu-me em seus braços. Tu me amas, não é? Tu me amas, dizia. Pois, querias duelar com o barão por minha causa. E súbito desandou a rir, como se lembrasse algo cômico e agradável. Ria e chorava ao mesmo tempo. O que eu poderia fazer? Eu mesmo estava febril. Lembro-me que ela começou a falar comigo, mas não consegui compreender quase nada. Era uma espécie de delírio. Ela balbuciava como se quisesse, atropeladamente, me contar alguma coisa. Este delírio era interrompido de tempos em tempos por uma gargalhada alegre que começava a me assustar. Não, tu és gentil, repetia. Tu és meu fiel companheiro. E ela colocou novamente as mãos sobre meus ombros, tornou a me contemplar e repetia. Tu me amas, tu me amarás. Eu não tirava os olhos dela. Jamais a tinha visto nesses arrebatamentos de ternura e amor. É verdade que se tratava de um delírio, mas, tendo observado o meu olhar apaixonado, ela deu subitamente um sorriso malicioso. Bruscamente, começou a falar a respeito de Mr. Astley. Aliás, ela dirigia continuamente a conversa na direção de Mr. Astley. Em particular, há pouco, quando tentara me contar alguma coisa. Mas eu não conseguia precisar exatamente o que aquilo significava. Creio mesmo que ela debochava de mim. Repetia a todo instante que ele esperava, e que eu ignorava talvez que ele esperava sob minha janela. Sim, sob a janela. Abra, olhe, e ele está lá.
Ela me empurrava na direção da janela, mas quando eu ameacei me dirigir para lá, ela foi tomada por um riso louco e eu permaneci perto dela. Então, ela se jogou sobre mim e me tomou em seus braços. Vamos partir? Partimos amanhã. Este pensamento parecia inquietá-la subitamente. E ela tornou-se pensativa. E reencontraremos a vovó. Que achas? Creio que poderemos encontrá-la em Berlim. O que achas que ela dirá quando estivermos juntos e ela nos vir? E Mr. Astley? Este não se atiraria do alto do Schlangenberg, não é? Ela deu uma gargalhada. Escuta, sabes onde ele irá no próximo verão? Quer ir ao Polo Norte para fazer pesquisas científicas e me convidou para ir junto. E dizem que nós, os russos, não saberíamos nada sem os europeus e que não servimos para nada. Mas ele é bom. Tu sabes, ele desculpou o general. Disse que Blanche, que a paixão, enfim, não sei, repetiu como se estivesse desorientada ou sem encontrar as palavras. Os infelizes, como os lamentos, e a vovó também. Escute, como poderias matar Degré? Tivestes realmente a intenção de matá-lo? Oh, és um bobo. Como pudeste acreditar que eu te deixaria duelar com Degré? Mas tu não matarias o barão, acrescentou, voltando a rir. Como tu estavas engraçado naquele dia com o barão. Eu os olhava de meu banco, e como te aborrecias quando te mandei fazer aquilo. O que eu ri, acrescentou, rebentando de tanto rir. E súbito ela começou a me abraçar, a apertar-me contra ela, a colar seu rosto contra o meu com uma ternura apaixonada. Eu não pensava em mais nada, não esperava mais nada. Minha cabeça girava. Deveria ser cerca de 7 horas da manhã quando recobrei a consciência. O sol iluminava o quarto. Paulina estava sentada ao meu lado e passeava seu olhar em volta de uma forma estranha, como se saísse da obscuridade e reorganizasse suas lembranças. Acabava também de acordar e olhava fixamente para a mesa e para o dinheiro. Minha cabeça estava pesada e dolorida. Tentei pegar a mão de Paulina. Ela me repeliu e se levantou bruscamente do divã. O dia que começava estava sombrio. Havia chovido até a alvorada. Ela aproximou-se da janela, abriu-a, debruçou-se e, apoiada sobre o parapeito da janela, ficou assim alguns minutos, sem virar-se para mim e sem escutar o que eu dizia. Ocorreu-me uma ideia aterrorizante. O que aconteceria agora? E como tudo aquilo terminaria? Súbito, ela deixou a janela. Aproximou-se da mesa e, olhando-me com uma expressão de ódio infinito, os lábios fremindo de fúria, me disse: E então, dê-me agora meus 50.000 francos. Paulina, vais recomeçar, fiz. A menos que tenhas mudado de ideia. Talvez esteja arrependido. Os 25.000 florins contados na véspera estavam sobre a mesa. Eu os peguei e os entreguei a ela. Então, agora são meus? Não é? Não é? Me perguntou com um ar agressivo, segurando o dinheiro na mão. Sempre foram teus, respondi. Bom, eis aqui os 50.000 francos. Ela ergueu o braço e os jogou no meu rosto. O maço atingiu minha face e espalhou-se pelo chão. Em seguida, Paulina deixou o quarto correndo. Sei que naquele momento ela estava fora de si, ainda que não conseguisse entender esta loucura passageira. É verdade que ela ainda está doente, e existem 3 palavras para isso. Qual foi, entretanto, a causa daquele estado e, sobretudo, daquela tolice? Seu orgulho estava ferido? Seria o desespero por ter decidido me procurar? Eu parecia satisfeito com minha felicidade, e, como Degré, estaria querendo me desvencilhar dela dando-lhe 50.000 francos? No entanto, em plena consciência, não era nada disso. Creio que a culpa vinha em parte de sua vaidade. Era a vaidade que a impulsionava a não confiar em mim e a me ofender,
ainda que tudo isso tenha ocorrido, sem dúvida, muito confusamente. Neste caso, paguei por Degruyère, certamente, e me tornei culpado sem que houvesse aí talvez qualquer culpa minha. É verdade que tudo aquilo não passava de um delírio e que não prestei atenção a esta circunstância. Talvez ela não pudesse me perdoar no momento? Sim, isso era agora, enquanto que no outro dia, seu delírio e sua doença não eram violentos o suficiente para fazer com que esquecesse completamente o que estava fazendo ao vir me procurar com a carta de Degruyère. Portanto, ela sabia o que estava fazendo. Enfiei, não sei como, apressadamente, todas as minhas cédulas e meu monte de ouro em minha cama. Ajeitei a coberta e saí, cerca de 10 minutos depois de Paulina. Eu estava certo que ela se refugiara em seu quarto e pretendia me esgueirar sem barulho em seu apartamento e me informar com a criada na antecâmara a respeito da saúde da senhorita. Qual não foi minha estupefação quando a criada, com quem encontrei na escada, me disse que Paulina não havia voltado e que ela viera procurá-la em minha casa. Ela acaba de sair, eu lhe disse, talvez há uns 10 minutos. Onde poderia ter ido? A criada me olhou com ar de reprovação. No entanto, a história já dava voltas no hotel. Falava-se a meia voz na guarita do zelador e no escritório do gerente do hotel que a Fräulein, nota de rodapé, senhorita, final da nota, havia saído correndo às 6 horas da manhã, debaixo de chuva, e havia se dirigido ao hotel da Inglaterra. Pelo que contavam e por suas alusões, entendi que sabiam que ela havia passado a noite em meu quarto. Além disso, já circulavam contos a respeito da família do general. Sabia-se que, na véspera, ele havia perdido a cabeça e soluçara a ponto de ser ouvido em todo o hotel. Contava-se, nesta ocasião, que a vovó era sua mãe, que ela viera expressamente da Rússia para impedir seu filho de casar-se com a senhorita de Comminges e deserdá-lo caso desobedecesse. Como havia se recusado submeter-se, a condessa preferiu arruinar-se de forma deliberada na roleta diante de seus olhos para não deixar nada para ele. Des Russen, nota de rodapé, esses russos, final da nota. Repetiu o gerente do hotel com indignação, balançando a cabeça. Os outros riam. O gerente preparava a nota. Já sabiam que eu havia ganho. Karl, o garçom de meu andar, foi o primeiro a me felicitar. Mas eu tinha outra coisa em mente. Corri ao hotel da Inglaterra. Ainda era cedo. Mr. Astley não recebia ninguém. Sabendo que se tratava de mim, saiu a meu encontro no corredor e ficou plantado à minha frente, fixando-me com seu olhar terno, esperando o que eu tinha a lhe dizer. Perguntei a respeito de Paulina. Ela está doente, respondeu-me Mr. Astley, sempre me olhando diretamente nos olhos. Então, está como o senhor? Sim, está aqui. E o senhor tem a intenção de abrigá-la? Sim. Mr. Astley, isso se tornará um escândalo. É impossível. Além disso, ela está de fato doente. O senhor não percebeu? Ah, sim, eu já lhe disse que está doente. Caso não estivesse doente, não teria passado a noite em sua casa. Ah, sabe disso também? Sim. Ela deveria ter vindo ontem e eu a teria conduzido à casa de um de meus parentes. Mas como estava doente, ela se enganou e foi até a sua casa. Não me venha com essa. Bem, Mr. Astley, eu lhe apresento todos os meus cumprimentos. A propósito, o senhor me dá uma ideia. O senhor não ficou a noite inteira debaixo da minha janela? Paulina me dizia a todo momento para abrir a janela e olhar se o senhor não estava lá. Ela se divertia muito com isso. É possível? Não, eu não estava debaixo de sua janela, mas eu esperava no corredor e ia e vinha pelas redondezas. É preciso que ela se trata, Mr. Astley. Sim, já mandei chamar um médico. Caso ela morra, o senhor me prestará contas de sua morte. Fiquei estupefato. Por gentileza, Mr. Astley, o que quer dizer com isso? É verdade que o senhor ganhou ontem 200.000 tálers? Apenas 100.000 florins. Está vendo? E vai partir para Paris em seguida. Por quê?
Todos os russos, quando têm dinheiro, vão a Paris, me explicou Mr. Astley, declinando suas palavras como se as houvesse lido em um livro. O que faria agora em Paris, no verão? Eu a amo, Mr. Astley. O senhor sabe disso. De fato? Estou convencido do contrário. Além disso, caso fique aqui, perderá com certeza tudo o que tem e não terá meios de ir a Paris. Vamos, adeus. Estou certo de que partirá hoje mesmo. Está bem, adeus, mas não partirei. Pense bem, Mr. Astley, no que irá acontecer. Enfim, o general e agora este incidente com Miss Paulina, isso vai correr por toda a cidade. Sim, toda a cidade. Acho que o general está pouco se importando. Ele tem outros assuntos com os quais se ocupar. Ademais, Miss Paulina tem o direito sagrado de morar onde lhe agrada. No que se refere à sua família, podemos dizer que já não existe. Ao me afastar, eu ria da estranha segurança desse inglês, que pensava que eu iria viajar a Paris. Entretanto, ele quer me matar em duelo, caso a senhorita Paulina morra, imagino. O que é ainda mais agradável. Juro que tinha pena de Paulina, mas, coisa estranha, desde o dia anterior, no momento em que eu havia me aproximado da mesa de jogo e comecei a acumular maços de cédula, meu amor havia, de alguma forma, passado a segundo plano. Isso eu posso dizer agora. Naquele momento, não tive uma consciência clara do que ocorria. Eu seria verdadeiramente um jogador? Eu amava Paulina de um modo igualmente extravagante? Não, Deus é testemunha do que a amo ainda. E assim que deixei Mr. Astley, eu sofria sinceramente e me censurava ao entrar em minha casa. Mas aconteceu-me então uma aventura das mais estranhas e das mais tolas. Dirigia-me apressadamente ao encontro do general, quando, súbito, não longe de seu apartamento, uma porta se abriu e alguém me chamou. Era a senhora viúva Comminges. Estava me chamando a pedido da senhorita Blanche. Entrei no apartamento da jovem senhora. Elas ocupavam um pequeno apartamento de 2 peças. Era possível escutar o riso e as gritarias da senhorita Blanche no quarto de dormir. Estava se levantando. Ah, é ele. Vem então, tolinho. É verdade que ganhaste uma montanha de ouro e prata? Eu preferiria o ouro. Sim, ganhei, respondi rindo. Quanto? 100.000 florins. Bibi, como tu é bête. Entra, não estou esperando ninguém. Nous ferons bombas, c'est pas? Nota de rodapé. Amorzinho, como tu és tolo. Faremos festança, não é? Final da nota. Entrei. Ela estava deitada sob uma coberta de cetim rosa e deixava descobertos seus ombros morenos, redondos, admiráveis. Ombros que só vemos em sonhos, negligentemente recobertos por uma camisola de linho finíssimo, guarnecido de rendas e de uma brancura ofuscante, o que dava um destaque espantoso à sua pele bronzeada. Mon fils, as-tu du cœur? Nota de rodapé. Meu filho, tens coração? Final da nota. Exclamou ela ao me ver, dando uma gargalhada. Ela ria sempre muito alegremente e, por vezes, até mesmo com sinceridade. Tout autre. Comecei parafraseando Cornélio. Está vendo? Está vendo? Ela começou a tagarelar. Antes de mais nada, procure minhas meias e me ajude a vesti-las. Em seguida, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris. Nota de rodapé. Se não és demasiado estúpido, te levo a Paris. Final da nota. Como sabes que estou... Como sabes, estou partindo em seguida. Em seguida? Dentro de meia hora. De fato, tudo já estava arrumado. As bagagens estavam prontas. O café fora servido há um bom tempo. E, bem, se queres, tu conhecerás Paris. Diga então, o que é um preceptor?
Tu eras muito tolo quando eras preceptor. Onde estão minhas meias? Coloque-as em mim, vamos. Ela mostrou um pezinho verdadeiramente adorável, moreno, miúdo, de modo algum deformado como quase todos esses pezinhos que parecem tão charmosos dentro de botinas. Eu comecei a rir e puxei a meia de seda ao longo da sua perna. Blanche, enquanto isso, tagarelava, sentada em sua cama. Eh bien, que feras-tu si je te prends l'avec? De início, je veux 50.000 francs. Deve remetê-los a Frankfurt. Nous allons à Paris. Lá viveremos juntos e te farei ver estrelas durante pleno dia. Nota de rodapé. E bem, que farás caso te leve comigo? Quero 50.000 francos. Iremos a Paris. Final da nota. Verás mulheres como jamais vistes. Escuta, espere. Se lhe dou 50.000 francos, o que sobra para mim? E os 150.000 francos que esqueceste? Além do mais, consentirei em viver contigo durante um mês. Que sage. É claro, nós gastaremos estes 50.000 francos em 2 meses. Veja, je suis bon enfant, e te previno. Mas tu verras de Étoile. Como? Tudo isso em 2 meses? O quê? Isso te assusta? Ah, ville crave. Não sabeis que 2 meses desta vida valem mais do que todo o resto de tua vida? 1 mês, e après le déluge? Mais tu ne peux comprendre, va? Ora, não mereces isto. Aí, que fais-tu? Nota de rodapé. Ah, viu escravo. E depois o dilúvio. Mas tu não podes compreender. Que fazes? Final da nota. Eu estava colocando a outra meia, mas não me contive e beijei seu pé. Ela o afastou e começou a me bater no rosto com a ponta do pé. Por fim, ela me despachou. Bom, meu preceptor, te espero, caso queiras. Vou partir dentro de 1/4 de hora, exclamou. Voltando para casa, eu já estava tomado por uma espécie de vertigem. Ora, não era minha culpa se a senhorita Paulina me havia jogado o maço de cédulas em meu rosto e preferido, desde aquela noite, Mr. Astley. Algumas cédulas ainda estavam jogadas no chão. Eu as recolhi. Neste momento, a porta se abriu e o gerente do hotel, que anteriormente não queria nem mesmo olhar para minha cara, entrou e me convidou a me instalar num esplêndido apartamento que viera de ser desocupado pelo Conde V. Por instantes, fiquei refletindo. A conta, gritei. Vou partir para Paris em 10 minutos. Vá para Paris, disse a mim mesmo. Sem dúvida, isso estava escrito. 1/4 de hora mais tarde, estávamos efetivamente os 3 sentados num compartimento familiar. A senhorita Blanche, a senhora viúva Comminges e eu. Blanche ria a ponto de chegar às lágrimas ao meu olhar. A senhora viúva Comminges fazia coro com ela. Eu não diria que estava feliz. Minha vida se dividia em 2, mas, desde a véspera, adquiri o hábito de apostar tudo. Talvez fosse verdade que eu não suportasse o dinheiro, que havia perdido a cabeça. Talvez eu não quisesse outra coisa. Parece-me que por uns tempos, mas somente por uns tempos, o cenário mudava. Mas dentro de 1 mês estarei de volta, e então ainda teremos contas a ajustar, Mr. Astley e eu. Sim, tanto quanto eu conseguia lembrar, eu estava profundamente triste, embora rindo escandalosamente com esta toupeira da Blanche. Mas, o que queres? Tu és um idiota. Oh, como tu és idiota! Gritou Blanche, parando de rir e começando a me repreender seriamente. Sim, gastaremos os 200.000 francos, mas tu serás feliz como um reizinho. Eu mesma farei os nós de tuas gravatas e te apresentarei a Hortência. E quando houvermos torrado todo o nosso dinheiro, voltarás aqui e estourarás novamente a banca. Que te disseram os judeus? O essencial é a audácia.
Tu as tem e virás ainda mais de uma vez me trazer dinheiro a Paris. Quanto a mim, quero 50.000 francos de renda e então... E o general? Perguntei. O general? Sabes bem que todos os dias, nesta hora, ele vai e compra um buquê para mim. Desta vez, eu lhe disse expressamente para que encontrasse as flores mais raras. Quando ele voltar, o coitado, o pássaro terá voado. Ele correrá atrás de nós. Vais ver, ha, ha, ha. Eu ficarei muito contente. Em Paris, ele me será útil. Mr. Astley pagará as contas que fizer aqui. E foi assim que fui para o... Capítulo 16. Paris. O que dizer desta cidade? Tudo não passou seguramente de delírio, extravagância. Aí, permaneci um pouco mais de 3 semanas e, terminado este período, meu lastro se reduzira a 100.000 francos. Refiro-me a 100.000 francos apenas, pois os outros 100.000 eu os entreguei em pagamento a Blanche. 50.000 em Frankfurt e 3 dias mais tarde, em Paris, eu lhe dei mais 50.000 francos através de ordem de pagamento que ela descontou ao final de uma semana. E os 100.000 francos que nos restam? Tu comerás comigo, meu preceptor? Era assim que ela me chamava. É difícil imaginar algo de mais mesquinho, avaro, mais unha de fome do que pessoas do tipo da senhorita Blanche no que se refere a seu dinheiro. Quanto a meus 100.000 francos, ela me disse tranquilamente que eu precisava deles para instalar-se em Paris. Eis-me agora estabelecida aqui de uma forma confortável e ninguém me fará descer daqui por um bom tempo. Ao menos tomei as medidas necessárias, disse ela. De resto, mal vi a cor de meus 100.000 francos. Era ela que controlava a bolsa e em meu porta-moedas, que ela inspecionava todo dia, nunca havia mais do que 100 francos, quase sempre menos. Que necessidade tens de dinheiro? Me perguntava às vezes com seu ar cândido e eu não discutia. Por outro lado, com esse dinheiro, ela se instalou num apartamento muito elegante e quando me levou a seu novo domicílio me disse, enquanto me fazia percorrê-lo: eis o que a economia e o bom gosto podem fazer com os recursos mais miseráveis. Tal miséria custava, no entanto, líquidos 50.000 francos. Com os 50.000 francos que sobravam, comprou uma carruagem e 2 cavalos. Depois demos 2 bailes, aos quais compareceram Hortência e Lisette e Cleópatra, mulheres notáveis sob muitos pontos de vista e, além do mais, boas moças. Durante estas 2 noitadas, tive que me prestar ao papel absurdo de anfitrião, receber e entreter as mulheres de comerciantes ricos, extraordinariamente tacanhas, pequenos oficiais insuportáveis pela ignorância e grosseria, escrevinhadores lamentáveis, miseráveis jornalistas que chegaram vestidos na moda, enluvados, com uma vaidade e uma altivez que para nós, de Petersburgo, são quase impensáveis, o que não é pouco. Chegaram mesmo a pensar em debochar de mim, mas eu me embriaguei com champanhe e fui me deitar numa peça ao lado. Tudo aquilo me repugnava de uma forma definitiva. C'est un autre châtel, dizia Blanche. Il a gagné de 100.000 francs. E sem mim não saberia como gastá-los. Em seguida, retornará ao seu trabalho. Por acaso alguém conhece alguma vaga disponível? É preciso arranjar alguma coisa para ele. Eu recorria com frequência ao champanhe, pois estava muito triste e me entediava horrivelmente. Vivia no ambiente o mais burguês e mercantilista possível, onde cada centavo era contado e pesado. Percebi que Blanche, durante os 15 primeiros dias, não conseguia me suportar. É verdade que me vestia elegantemente, chegava mesmo a fazer diariamente meu nó de gravata, mas no fundo me desprezava cordialmente. Eu não prestava a menor atenção a isso. Aborrecido e melancólico, eu saía de casa. Com frequência, ia ao Château de Fleurs,
onde me embriagava regularmente todas as noites e aprendia o cancan, que lá se dança de modo absolutamente indecente. E terminei por conquistar neste gênero uma certa celebridade. Enfim, Blanche entendeu o que deveria fazer. Ela havia imaginado de início que, durante o período de nossa ligação, eu a seguiria com um lápis e um papel na mão, anotando o que ela gastava, o que me roubava, o que gastaria e me roubaria. E estava convencida que deveria arrancar de mim, mesmo que fosse aos bofetões, cada moeda de 10 francos. A cada um de meus supostos ataques, havia preparado uma resposta. Como eu não passava ao ataque, quis tomar a iniciativa. Muitas vezes subia em suas tamancas, mas, vendo que eu me calava, muitas vezes arriado na espreguiçadeira a olhar fixamente o teto, ela acabava se surpreendendo. Acreditou inicialmente que eu era simplesmente um imbecil, une entité, e se limitava a interromper suas explicações, sem dúvida, pensando: é um imbecil. Inútil meter-lhe uma pulga atrás da orelha caso não entenda por si só. Às vezes ela saía, depois retornava em 10 minutos. Isso acontecia quando fazia os gastos mais loucos, despesas que nossos recursos não permitiam. Quando, por exemplo, ela trocou seus cavalos por uma parelha de 16.000 francos. Então, Bibi, não estás chateado? Dizia ao se aproximar. Não. Tu me entedias, eu disse, afastando-a com a mão, mas isso lhe pareceu tão curioso que sentou-se ao meu lado. Veja, se aceitei pagar tão caro por eles, é porque se tratava de uma boa oportunidade. Podemos revender por 20.000 francos. Acredito. São bons cavalos e tens agora uma magnífica parelha. Isso te será útil. Não falemos mais sobre isso. Então não estás chateado? Por qual motivo? Tens razão em te suprir com o indispensável. Tudo isso te será útil mais tarde. Sinto que precisas realmente de uma boa base. De outro modo, não alcançarás o 1.000.000. Nossos 100.000 francos não passam de um início, uma gota de água no oceano. Blanche, que esperava qualquer coisa, sobretudo gritos e reprimendas, e não considerações desse tipo, pareceu cair das nuvens. Então, eis aí como tu és. Mas tu és inteligente o bastante para compreender. Sabes, meu rapaz, que, embora sejas um haut-tutel, devias ter nascido príncipe. Então, não te preocupa o fato de que nosso dinheiro esteja sumindo rapidamente? Não, ao diabo com esse dinheiro, que suma o mais rápido possível. Mas, sabe, me diz uma coisa. Por acaso és rico? Mas, diga-me, desprezas demasiadamente o dinheiro. O que farás depois? Me diz. Depois, irei a Hamburg, e aí ganharei mais 100.000 francos. Oh, oui, c'est ça. C'est magnifique. Nota de rodapé. Sim, é isso, é magnífico. Final da nota. E tenho certeza de que ganharás e que trarás o dinheiro aqui. Diga-me, farás tão bem que acabarei te amando de verdade. E, bien, como é assim, te amarei durante todo este tempo e não cometerei contigo nenhuma infidelidade. Veja, nestes últimos tempos eu não te amava, porque eu acreditava que não eras mais do que um preceptor, algo assim como um lacaio, né? E assim me mantive fiel a ti, porque eu sou uma boa moça. Vá contar para outro. E com Alberto, o oficialzinho mulato, acreditas que não vi na última vez? Mathieu, estás mentindo. Mas não penses que isso me aborrece. Estou pouco ligando. Il faut que jeunesse passe. Nota de rodapé. É preciso que mocidade passe. Final da nota. Não creio que eu deva expulsá-lo, já que ele me precedeu e tu o amas. Apenas não admito que dês dinheiro a ele. Entendes? Quer dizer que isso também não te choca? Mas sabes que tu és um verdadeiro filósofo.
exclamou ela entusiasmada. Um verdadeiro filósofo e, bem, eu te amarei. Tu verás, serás feliz. E, de fato, depois deste dia, ela se apegou de alguma forma a mim, dando demonstração até mesmo de amizade. Assim transcorreram nossos 10 últimos dias. Não vi as estrelas prometidas, mas, num certo sentido, ela cumpriu sua palavra. Por outro lado, me apresentou Hortência, mulher extremamente notável no seu tipo e que chamávamos, em nosso círculo, de Thérèse Philosophe. Nota de rodapé. Teresa Filósofa. Final da nota. Quanto ao resto, não há hipótese de nos entendermos. Tudo isso poderia ser objeto de um relato à parte, com um colorido particular que não quero dar a esta narrativa. A verdade é que eu desejava com todas as minhas forças que tudo isso terminasse o mais rápido possível. Mas, como eu já o disse, nossos 100.000 francos duraram quase um mês, o que me deixou surpreso. Blanche fez ao menos 80.000 francos de compras. Nós não gastamos 20.000 francos ao todo e para tudo, e foi o bastante. Blanche, ao final, estava quase inteiramente franca comigo. Ao menos, não me mentia constantemente. Reconhecendo que, em todos os casos, eu não tinha obrigação de responder por dívidas que fora obrigada a fazer. Eu não te entreguei faturas, nem letras de câmbio para assinar, me disse ela, pois tive pena de ti. Uma outra o faria com certeza e te mandaria para a prisão. Vês como fui boa e como te amei? Só que este maldito casamento vai me custar um dinheiro maluco. Pois tivemos realmente um casamento. Isso aconteceu de fato ao final de nosso mês e é fácil supor que, neste momento, os últimos restos de meus 100.000 francos sumiram. Foi assim que terminou a história, quero dizer, nosso mês de vida comum. Depois disso, oficialmente me retirei. Eis como as coisas passaram. 8 horas após nos instalarmos em Paris, o general chegou. Ele se encaminhou diretamente à casa de Blanche e, desde a primeira visita, foi ficando conosco. Para dizer a verdade, ele tinha em algum lugar um apartamento. Blanche o recebeu alegremente, com exclamações e risos, e chegou a se jogar em seu pescoço. Isso chegou a tal ponto que foi ela quem o reteve. Era preciso acompanhá-lo por toda parte, aos bulevares, a passear, ao teatro, à casa de seus amigos. O general ainda estava à altura da sua patente. Imponente, distinto, bela postura, os bigodes e as costeletas tingidas. Havia servido nos couraceiros, com um belo rosto, ainda que um pouco flácido. Seus modos eram excelentes. Portava o fraque com elegância. Em Paris, retirava suas condecorações. Era não apenas possível, mas, podemos nos exprimir assim, recomendável passear nos bulevares em companhia de tal personagem. O bravo e estúpido general estava nas nuvens. Não esperava tanto quando chegou em nossa casa. Quase tremia de medo, acreditando que Blanche iria tratá-lo aos berros e expulsá-lo. O rumo que os acontecimentos tomavam o encantava e ele passou todo este mês numa espécie de êxtase beatífico. Continuava assim quando o deixei. Foi só então que eu soube que, após nossa partida brusca de Roulettenbourg, ele havia sofrido, naquela mesma manhã, uma espécie de ataque. Caiu inconsciente. Ficou como um louco durante toda a semana, não falando coisa com coisa. Curaram-no, mas, súbito, deixou tudo, tomou o trem e escapou para Paris. Nem é preciso dizer que a acolhida de Blanche foi para ele o melhor dos remédios, mas os sintomas da doença subsistiram por muito tempo, apesar de sua postura positiva. Era incapaz de refletir ou mesmo de seguir uma conversa séria. Em tais casos, ele limitava-se a dizer após cada palavra, balançando a cabeça. Era assim que ele se saía. Ria com frequência, mas um riso nervoso, doentio. Muitas vezes ficava horas sombrio como a noite, enrugando suas vastas sobrancelhas.
Certas coisas ele havia esquecido completamente. Tornara-se distraído, aproximando-se quase da indiferença, e dera para falar sozinho. Só Blanche poderia reconduzi-lo à vida. Seus acessos de mau humor, quando ele se recolhia a um canto, mostravam que ele não via Blanche há um bom tempo, ou que Blanche havia saído sem levá-lo, ou que ele havia esquecido de lhe fazer um carinho antes de sair. Ele não saberia dizer neste momento o que queria e chegava a ignorar que estava sombrio e melancólico. Quando permanecia imóvel por 1 hora ou 2, fiz essa observação várias vezes quando Blanche ausentou-se durante todo o dia, sem dúvida para encontrar com Alberto. Ele começou de súbito a olhar em torno, a se agitar, a se virar de um lado para outro. Parecia querer lembrar-se de alguma coisa ou encontrar alguém. Mas, não vendo ninguém, e sendo incapaz de lembrar-se o que queria pedir, ele recaía em sua inconsciência até que Blanche retornasse, alegre, viva, vestida conforme o melhor bom gosto, dando gargalhadas. Ela corria até ele, dava-lhe uma sacudidela, chegava a beijá-lo, favor, aliás, que poucas vezes lhe concedia. Certa vez o general ficou tão feliz ao vê-la que se desmanchou em lágrimas, o que me surpreendeu. Blanche, desde a chegada do general, começou a defendê-lo. Era capaz até mesmo de extensos discursos. Lembrava que ela o enganara por minha culpa, que era quase sua noiva. Havia-lhe dado sua palavra, que fora por ela que ele abandonara a família, motivo pelo qual, finalmente, eu estivera a seus serviços e eu deveria entender que... Enquanto ela falava de uma forma alucinada, eu não disse palavra. Por fim, eu disparei a rir e as coisas ficaram assim, quer dizer, ela me tomou de início por um imbecil e depois fixou-se na ideia de que eu era um bom rapaz, dotado de um belo caráter. Numa palavra, tive a felicidade de merecer, ao final, a inteira benevolência desta digna senhorita, pois Blanche era realmente uma excelente moça, no seu gênero bem entendido. De início, eu não conseguia apreciá-la em seu justo valor. Tu és inteligente e bom, me dizia ela ao final. E... é pena que sejas tão bobo. Nunca tu ganharás nada. Um verdadeiro russo. Um kalmuk. Nota de rodapé. Calmucos são os mongóis ocidentais, ou oirates, que fundaram no século XVII o Império do Dzungária. Final da nota. Por várias vezes, ela fez com que eu fosse passear com o general, assim como poderia enviar um lacaio a tomar um ar com a sua fêmea de galgo. Eu o levei ao teatro, ao Baumobile e em restaurantes. Blanche me dava dinheiro para estas saídas, ainda que o general o tivesse e gostasse muito de tirar sua carteira em público. Um dia, quase fui obrigado a empregar a força para impedir que comprasse um broche de 700 francos que vira no Palais Royal e que pretendia, a toda a força, dar de presente a Blanche. O que era um broche de 700 francos para ela? O general tinha ao todo, e para tudo, 700 francos. Jamais consegui saber como eles chegaram a ele. Suponho que os recebeu de Mr. Astley, da mesma forma que este havia pago suas contas no hotel. Pelo modo como me tratou durante todo aquele período, creio que o general sequer desconfiou de minhas relações com Blanche. Entendera, de um modo confuso, que eu havia ganho uma fortuna, mas supunha que eu estava na casa de Blanche a título de secretário particular, ou talvez como criado. De qualquer forma, continuava a me falar de cima para baixo, com um tom de quem dá ordens, e se permitia algumas vezes me repreender. Certa manhã, quando tomávamos café, ele nos divertiu muito, a Blanche e a mim. Não sendo muito suscetível, era difícil saber por que, de súbito, minha presença o ofendia. Ainda não entendi. Ele próprio não o saberia certamente dizer. Em resumo, ele entabulou um discurso sem pé nem cabeça, por diversas vezes, com insistência,
Gritou que eu era um moleque, que me ensinaria o que é a vida. Faria com que eu compreendesse, etc, etc. Mas ninguém conseguiu entender nada. Blanche rebentava de tanto rir. Enfim, nós o acalmamos de qualquer maneira e o levamos a dar uma volta. Notei por várias vezes que ele sofria de acessos de tristeza. Queixava-se de algo ou de alguém. Alegava que lhe faltava alguém, apesar da presença de Blanche. Por 2 ou 3 vezes me fez de confidente, mas nada consegui tirar de objetivo. Falava do serviço, de sua falecida mulher, de suas funções, de sua fortuna. Fixava-se em alguma palavra que lhe agradava e repetia 100 vezes por dia, ainda que ela não exprimisse nem seus sentimentos, nem seus pensamentos. Tentei conduzir a conversa na direção de seus filhos, mas ele se pôs então a tagarelar com loquacidade, como antes, e passou a um outro assunto. Sim, as crianças. Você tem razão, as crianças. Somente uma vez ele se comoveu quando íamos ao teatro. São crianças infelizes, comentou de súbito. Sim, senhor, sim. São crianças infelizes. E muitas vezes, durante aquela noite, ele repetiu: crianças infelizes. Quando eu tentei lhe falar de Paulina, ele entrou em fúria. É uma menina ingrata, exclamou. Má e ingrata. Desonrou sua família. Caso aqui houvesse lei, eu a domaria. Sim, sim. Quanto a Degrye, não conseguia nem mesmo ouvir pronunciarem seu nome. Ele me destruiu, disse ele. Me delapidou, me degolou. Este foi o meu pesadelo durante 2 anos. Sonhei com ele durante meses inteiros. Oh, jamais me fale a respeito dele. Eu percebia que um acordo havia sido feito entre eles, mas eu me calava, como é meu costume. Blanche foi a primeira a me explicar exatamente 8 dias antes de nos separarmos. Il a des chances, segredou. Nota de rodapé. Ele tem uma chance. Final da nota. Babushka está, na verdade, doente e morrerá a qualquer momento, conforme o telegrama que Mr. Astley nos enviou. Enfim, é o seu herdeiro, convenhamos. E mesmo que não o seja, isso não me atingirá de modo algum. Ele tem sua pensão e depois morará no quarto dos fundos, onde poderá ser perfeitamente feliz. Eu serei a Madame la Générale. Manterei meus acessos à boa sociedade. Era o sonho de Blanche. Em seguida, serei uma proprietária russa. Terei um castelo, mujiques e terei, afinal, meu $1 milhão. E ele começará com seus ciúmes a exigir Deus sabe lá, compreendes? Oh, não, ele não ousaria. Tomei meus cuidados, fique tranquilo. Já fiz com que ele assinasse várias promissoras em nome de Alberto. A menor veleidade, ele será imediatamente punido. Mas ele não ousará. Então, case com ele. Fez-se um casamento sem muita solenidade, simples, em família. Alberto e outras pessoas próximas foram convidadas. Hortência, Cleópatra e outras foram decididamente descartadas. O noivo levou muito a sério seu papel. Blanche fez ela mesma o nó de sua gravata e o maquiou. De fraque e colete branco, ele tinha um aspecto très comme il faut. Il est pourtant très comme il faut. Nota de rodapé. Bem como deve ser. Ele está bem como deve ser. Final da nota. Me declarou Blanche, saindo do quarto do general, como se esta ideia a comovesse. Como eu não entrava em detalhes e não tomava parte de tudo aquilo a não ser como mero espectador indiferente, esqueci em grande parte o que então se passou. Lembro-me apenas que se descobriu que Blanche não se chamava de modo algum de Comminges, nem sua mãe, senhora viúva Comminges, mas Duplessis. Por que as duas teriam retomado este nome precisamente neste dia, eu o ignoro. Mas o general se mostrava radiante, e Duplessis lhe agradava mais ainda do que de Comminges.
Na manhã do casamento, já inteiramente vestido, ele percorria o salão com passadas largas e repetia sem parar com um ar extremamente sério: Mademoiselle Blanche Duplessis, Blanche Duplessis, Duplessis, Mademoiselle Blanche du Placette. E um certo ar de autossuficiência brilhava em seu rosto. Na igreja, na prefeitura e em casa, após o lanche, ele parecia não apenas feliz, como confiante. Algo acontecera entre os dois. Blanche também começava a tomar ares de dignidade. É preciso que eu me porte agora de um modo inteiramente diferente, me disse ela com a maior seriedade. Mais veux-tu? Há uma coisa muito desagradável na qual eu nem cheguei a pensar. Imagine que não consigo lembrar meu nome de família. Zagoriansky. Madame la Générale de Zago. Que diable de nom russe. Enfin, Madame la Générale à 14 consonnes. Como c'est agréable. N'est-ce pas? Nota de rodapé. Senhora a Generala de Sago, esses nomes russos dos diabos. Enfim, Senhora Generala em 14 consoantes. Como é agradável, não é? Final da nota. Enfim, nos separamos, e Blanche, esta tola da Blanche, derramou até lágrimas ao me dizer adeus. Tu étais bon enfant, me disse ela choramingando. Je te crois bête, e tu avais l'air, mas te cai bem. Nota de rodapé. Eras um bom menino. Te imaginava um estúpido e tinhas o jeito. Final da nota. Depois de ter apertado a mão uma última vez, ela gritou de repente: Espera! Precipitou-se na direção de seu quarto e voltou depois de um instante com 2 cédulas de 1000 francos. Eu jamais acreditaria nisso. Toma. Isso te fará bem. Tu és talvez muito instruído como Altschüttel, mas, como homem, tu és estúpido. Não te darei mais, pois perderás tudo de qualquer modo. Então, adeus. Nous serons toujours bons amis. Se ganhares mais, me procuras sem falta. Et tu seras heureux. Nota de rodapé. Seremos sempre bons amigos, e tu serás feliz. Final da nota. Restavam-me ainda uns 500 francos. Tenho ainda um belo relógio que vale 1000 francos e abotoaduras com brilhantes. Posso viver ainda um bom tempo sem me preocupar com nada. Instalei-me nesta cidadezinha desagradável, procurando colocar em ordem meus pensamentos e, sobretudo, esperar por Mr. Astley. Soube de fonte segura que ele deve passar por aqui e permanecer 24 horas a negócios. Saberei e depois irei diretamente para Homburg. Não voltarei a Roulettenburg, ao menos não antes do próximo ano. Dizem ser um cálculo errado tentar a sorte 2 vezes na mesma casa, e em Homburg se joga para valer.